Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM até às 10 da noite. Boa noite! A partir de agora você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. A gente segue aqui, no 107.9 até às 10 horas da noite, com assuntos relacionados com o escotismo. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana. As reportagens de hoje são de Lúcia Antunes, Gerry Oliveira, Yolanda Renz e Micaela Bigolin. Na técnica, Jordan Jungs. Entre os destaques de hoje, vamos reprisar a entrevista com Tiago Cristiano de Moura sobre o que é escotismo. Dia Nacional do Escoteiro é instituído por lei. Escoteiros do Brasil são finalistas na 11ª edição do Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável. E vamos conhecer mais sobre o Grupo Escoteiro Olavo Bilac. Entrevista da semana. Para falar mais sobre o que é escotismo, o Sempre Alerta conversa com Tiago Cristiano de Moura, adulto voluntário no Grupo Escoteiro Henrique Dias, em Santa Maria. Boa noite, Tiago. Para começar, nos conte um pouco sobre a história do escotismo. Como iniciou o movimento? Bom, Ana, então, o movimento escoteiro surge na Inglaterra, em 1907, por iniciativa de um militar inglês. Esse militar ele trabalhou em algumas campanhas inglesas na África, e lá nessas campanhas ele teve contato com jovens. Esses jovens ele utilizou, em suas operações militares. E observou muitos pontos positivos nessa participação. Como também colheu muitas informações da cultura dos povos autóctones africanos. Depois de todo esse conhecimento, ele retorna para a Inglaterra e visualizando uma possibilidade de divulgar todo esse conhecimento, ele produz uma literatura muito rica, na época intitulada Scouting for Boys e publicada em fascículos. Esses fascículos rapidamente ganharam a simpatia dos jovens da época e passaram a motivar suas brincadeiras, suas atividades. Observando isso com o tempo, com a ajuda de alguns amigos, ele resolve elaborar um plano para empregar esse manual e também os jovens. Não seria bem empregar, em si, proporcionar a esses jovens uma experiência um pouco mais rica nesse sentido. Então ele elabora um acampamento. Ele planeja um acampamento na ilha de Broncia, em agosto de 1907. E nesse acampamento ele aplica todo o seu conhecimento editado nesses fascículos e outros mais colhidos nas suas experiências. Ele forma então as bases do escotismo, o sistema de patrulhas, escolhe líderes, elabora tarefas, divide tarefas entre esses jovens e durante uma semana eles passam a executar essas tarefas e conviver em grupo. Então esse acampamento na Ilha de Broncia, em agosto de 1907, é tido como as bases da criação do movimento escoteiro no mundo. Isso aí, há mais de 100 anos o escotismo está presente conosco aqui, né? E o que nos define, define assim, o movimento escoteiro na sua maioria das atividades? Assim, qual é a maior definição que a gente pode dizer que é o escotismo? Uma definição clara. O escotismo é um programa para jovens. É o que a gente pode dizer de mais simples do movimento escoteiro. Um programa para jovens. Isso mesmo. Então tá. E sobre a relação com a família, assim, a gente tem atividades diretamente com os jovens, né? E como que se dá a relação dos jovens dentro do movimento escoteiro e a família? O que isso ajuda, influencia no convívio familiar? A gente sabe que tu tens, todos os que participam na tua casa são escoteiros, né? Então, tu levou eles ao movimento. Então, nos explica um pouco essa relação. Bom, a relação da família com o escotismo, ela deve ser estreita. Ela é estreita porque o escotismo é feito trabalhado com voluntários. E a participação dos pais, dos responsáveis e da família é fundamental nesse processo. A família é trazida para dentro do movimento escoteiro, juntamente com o jovem.
A contribuição para isso é uma integração total entre o jovem, família e grupo escoteiro. O resultado final é o desenvolvimento do jovem, né, na sua plenitude, tendo ali os pais, familiares, amigos, né, a família em si sempre presentes nas atividades, né. No meu caso particularmente, eu entrei no movimento escoteiro em 1983 como jovem e desde então estou envolvido com essa grande brincadeira que é o movimento escoteiro. Ao ter a minha família, naturalmente conduzi todos para dentro do movimento, né, esposa, filhos, e a nossa participação é integral, né, podemos dizer 24 horas. Então isso contribui para a nossa unidade familiar, contribui para nossas experiências, para nossa alegria, para nossos momentos de descontração, né, sem contar, né, na experiência que meus filhos estão tendo no contato com outros jovens. Sim, muito interessante essa relação. Você poderia explicar um pouco sobre a Lei e a Promessa? Bom, Lei e Promessa Escoteira. A Lei e Promessa Escoteira é um dos 5 pontos do método escoteiro. É o primeiro. O jovem, ao entrar no movimento escoteiro, ele tem contato com o método escoteiro, que é o método que os escotistas utilizam para desenvolver o movimento escoteiro com os jovens. E esse primeiro ponto desse método escoteiro se chama aceitação da Lei e Promessa Escoteira. O jovem é instigado a estudar a lei escoteira, que é composta de 10 artigos, e estudar a promessa escoteira. No momento que ele se sentir preparado de assumir esse compromisso, é feita uma cerimônia muito bonita, diga-se de passagem, bem planejada, um momento muito importante na vida desse jovem. E nesse momento, então, ele aceita e faz a sua promessa. A promessa escoteira ela tem 3 partes. Uma parte que fala da sua parte espiritual, sentimental, uma parte que fala do seu compromisso com a sua pátria, com o seu país, e a última parte em contribuição, a sua contribuição com o próximo, com a sua sociedade. Então essa é a promessa escoteira. E a lei escoteira composta de 10 artigos, não vamos citar todos aqui, mas eu vou colocar um que me chama a atenção, que o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. O que significa o quê? Sempre alerta é o nosso lema. Então o escoteiro está atento para todos os dias, quando puder, quando possível, colaborar com a sua sociedade. Sim, tu falaste bastante sobre o método escoteiro, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, Thiago, como que a gente pode explicar melhor, né? Como que a gente desenvolve esse método escoteiro, né? Quais os pilares do método e como que a gente aplica isso nas atividades, né? Vamos lá, então. Método escoteiro, como eu falei, 5 pontos, né? Aceitação da lei e promessa escoteira, atividades atraentes e variadas, trabalho em equipe, ar livre, obrigado, me ajuda a lembrar aqui, atividades ao ar livre e a progressão feita pela própria avaliação, o jovem que avalia a sua progressão, né? Esses pontos visam desenvolver 7 áreas do desenvolvimento do jovem, né? Suas áreas sociais, intelectuais, afetivas, espirituais, o caráter e também física. Então o método escoteiro visa desenvolver no jovem esses 5 pontos de maneira integrada, né? Tem atividades que vai desenvolver 2, 3, 4, ou uma, ou todas dessas 7 áreas que eu citei, né? E dessa maneira, então, o método escoteiro visa, aplicar o seu programa por meio de atividades. Nessas atividades que o método escoteiro está incutido. Isso aí. E a gente sabe que as atividades são variadas, né? Como tu falaste. E então a gente acampa, a gente faz jornada. Tu tens alguns exemplos para nos trazer de atividades diferentes que são aquela de ensinamento na escola, por exemplo, né? Temos bastante exemplos, né, Marcos? Nós temos acampamento, que é a atividade mais conhecida, né, que os escoteiros praticam. Temos jornadas, né, mais comumente conhecida como trekking. Temos jambores, atividades internacionais, nacionais, que são grandes acampamentos.
temos bivacs, temos atividades sociais, atividades ecológicas, e todas as atividades, então, são tidas como o meio para se desenvolver as áreas do desenvolvimento do método escoteiro. Sim, você falou sobre atividades mundiais. Sabemos que o escotismo é um movimento existente em praticamente todos os países. A fraternidade mundial. Como podemos explicar isso para os nossos ouvintes? Bom, o movimento escoteiro é um movimento de jovens para jovens. Surgiu, como o ouvinte percebeu, de maneira espontânea dos jovens e ganhou proporções mundiais muito rapidamente. O movimento escoteiro, dessa forma, ele integra a grande massa de jovens escoteiros de maneira, digamos assim, uma palavra correta que eu queria utilizar, de maneira igual em todo mundo. Então, a fraternidade escoteira significa que todos os escoteiros são iguais. O seu princípio, o seu sentimento, a sua amizade, eles são integrais, iguais, são fraternos. Então, no momento que o jovem ele está no ambiente escoteiro, ele tem que se sentir em casa, sentir no convívio de irmãos, de amigos escoteiros, seja no seu grupo escoteiro, no município, num jamboree mundial, ou então, no jamboree nacional, ou então num jamboree mundial. A fraternidade escoteira, posso até dizer que com palavras é difícil explicar. O espírito escoteiro ele tem que ser sentido. Isso. Então a gente convida também quem está nos escutando. A gente convida também quem está nos escutando a participar dessa fraternidade mundial, né, Thiago? É isso aí, Marcos. Então a gente está conversando com o Thiago Cristiano de Moura, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Bom, voltando um pouco então, Thiago, saindo dessas atividades mundiais, vamos conversar um pouco sobre a organização de um grupo escoteiro, né? Os jovens participam a partir de 6 anos, né? 6 anos e meio. Como que se dá a divisão dos ramos escoteiros, né? dos ramos dentro dos grupos escoteiros? Ok, Marcos. Então, o movimento escoteiro é dividido em várias associações mundiais, das várias, mais diversas características. No Brasil, a gente tem uma associação somente, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Escoteiros do Brasil, mais conhecido como Escoteiros do Brasil. E os escoteiros do Brasil, eles se subdividem em regiões. Nessas regiões, as unidades escoteiras locais, que são os grupos escoteiros. Então, essa seria a divisão macro no movimento escoteiro no Brasil. E dentro de um grupo escoteiro, a gente divide em faixas etárias. Como você iniciou, a partir dos 6 anos e meio. E esse jovem com 6 anos e meio, ele pode ingressar no ramo Lobinho, que é o primeiro ramo proporcionado para o jovem começar a sua atividade escoteira. Aos 11 anos, esse Lobinho ele passa para a Cidade dos Homens. Então, aquelas... É o fundo de cena. Exatamente, da Alcateia, né? aquelas palavrinhas mágicas que só quem é do movimento conhece. Isso. E incito o ouvinte a pesquisar depois. Então o Lobinho ele passa para a Cidade dos Homens, ou seja, se torna um escoteiro aos 11 anos, e sua vida escoteira vai até aos 15, não significando que ele interrompe. Ele passa por uma fase seguinte, que é o sênior, um escoteiro já mais idade, que vai dos 15 aos 18 anos. Então o sênior, ou guia, no caso das meninas, e aos 18 anos ele ingressa no ramo pioneiro, que é um ramo voltado mais para o servir, para o serviço à sociedade. E esse ramo, então, o jovem, ele fica até os seus 21 anos, quando ele encerra o seu ciclo jovem no movimento escoteiro. Como eu disse, encerra o ciclo jovem, ele não sai do movimento escoteiro. Ele apenas pode atingir outros patamares dentro do movimento. Isso. Essas palavrinhas, a gente, ao longo dos programas, a gente tem um quadro também que é Curiosidades Escoteiras. A gente pode trazer eles também, né? Então, hoje, daqui um pouco, a gente vai escutar esse quadro também, né? E qual o papel desses adultos dentro do grupo escoteiro? Bom, então, a partir dos 21 anos, a gente tem no movimento escoteiro os chamados escotistas. Esses escotistas são divididos em 2 grandes grupos, ou 2, digamos assim, divididos mais em atribuições, São os escotistas que trabalham diretamente com os jovens
e os dirigentes que trabalham na parte administrativa. Então, o adulto dentro do movimento escoteiro ele trabalha nessas duas linhas, na linha escotista, com jovens, e na linha dirigente, na parte administrativa. Certo. E para os jovens e adultos que nos escutam agora, como que eles podem procurar um grupo escoteiro? Se ficaram cativados pelas essas palavrinhas, né, que tu colocou, como que eles podem entrar no movimento escoteiro e fazer parte dessa fraternidade mundial? Bom, Marcos, então, como o ouvinte pode ter percebido, o movimento escoteiro é aberto, para todos, não há distinção nenhuma, inclusive a multiplicidade de pensamentos, de ideias, de pessoas, quanto mais, melhor e mais rica é a contribuição para o movimento escoteiro, e mais rico o jovem vai estar envolvido, nessa multiplicidade que é a nossa sociedade, nossa humanidade. Então, podem procurar a modalidade escoteira local. Hoje a gente tem a internet que proporciona uma pesquisa rápida, no site da União dos Escoteiros do Brasil, escoteiros.org, e ali tem as regiões escoteiras com os municípios onde há grupos escoteiros. E uma visitinha, um telefonema, uma visita num grupo escoteiro, para saber os horários de funcionamento, uma conversa com o diretor-presidente, com algum escotista, participar, quem sabe, numa tarde, levar seu filho, ou então eu sou um profissional de alguma área e desejo contribuir de alguma forma com o movimento escoteiro, também posso ir lá e oferecer meus serviços, sempre é muito bem-vindo. Então as formas de ingresso no movimento elas são amplas, basta querer, Marcos? Sim. E para os ouvintes conhecerem um pouco mais o movimento escoteiro, temos alguns áudios de jovens falando o que é escotismo para eles. Vamos escutar. O escotismo é uma família que te abraça e que te mostra que você deve sorrir nas dificuldades. O escotismo é em todas as atividades chegar em casa cansado, mas sabendo que aprendeu e que se divertiu. O escotismo levará promessas e amigos para a vida toda, sempre alerta. O escotismo para mim é a minha vida, praticamente minha segunda casa. Eu gosto muito de escotismo porque ele envolve a vida na natureza e assim eu me dou muito bem com o escotismo. Escotismo para mim é se divertir ao ar livre, aprender coisas novas e aprender sobre os valores. O escotismo para mim é felicidade, muita animação e bastante atividade. Escotismo é aprender coisas novas e aprender com os erros. Ser escoteiro é criar laços de amizade que irão durar para a vida toda. Então, o que achou do recado dos jovens? Bom, Ana Júlia, se eu falar que foi emocionante, eu vou estar chovendo molhado. Porque é o nosso trabalho, no cada sábado no movimento escoteiro, é isso que o chefe, o chefe escoteiro, o escotista quer do jovem, que ele realmente se sinta feliz e que faça amizades. Seja no seu grupo, no âmbito do estado, nessas atividades nacionais, internacionais, e se sinta bem, um grupo de amigos que proporcione a ele todas as experiências possíveis que ele possa ter na sua vida como um jovem, E isso é gratificante, Quando a gente escuta essa gurizada falando aí, nos motiva cada vez mais a perder umas horinhas de sono para preparar uma boa atividade e um bom acampamento para eles. Isso aí, muito obrigado pela entrevista, Thiago, e parabéns pelo trabalho que tu desenvolve, A gente agradece e fica aberto o nosso programa aí quando quiser voltar, Então, sempre alerta, Sempre alerta, Marcos, muito obrigado pela atenção, Ana Júlia também, obrigado. Muito obrigada. Ouvinte aí, boa noite, e nosso sempre alerta. Você escutou agora a reprise da entrevista com Thiago Cristiano de Moura, que foi ao ar no nosso primeiro programa Sempre Alerta, do dia 5 de dezembro. Agora vamos escutar uma música escoteira e já voltamos com os destaques da semana e as boas ideias. Lobo, lobo, lobo!
aqui. Estou contente ao dormir, ao levantar. Estou contente, estou feliz por estar aqui. Estou contente. Se eu posso, você pode. Se tu faz, faço também. Se eu sou um escoteiro, você pode ser também. Se eu posso, você pode. Se tu faz, faço também. Se eu sou um escoteiro, você pode ser também. Uapa, para, uapa, para, uapa, parará. Uapa, para, uapa, para, uapa, parará. Tenho tanto a agradecer, que alegria. Estou feliz por estar aqui, que alegria. Tenho tanto a agradecer, que alegria. Estou feliz por estar aqui, que alegria. Hoje eu vou pro acampamento, vai ser pura diversão. Minha matilha preparada, dessa vez não perde não. Hoje eu vou pro acampamento, vai ser pura diversão. Minha matilha preparada, dessa vez não perde não. Lobos, a caça é livre! Melhor possível! Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta, eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Gostou das músicas do nosso programa? Mande sua sugestão de música escoteira ou um rock gaúcho. Acesse a página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Durante as férias, as atividades escoteiras diminuem, mas a vontade de conhecer o movimento escoteiro não. Vamos aproveitar esse período para conhecer mais sobre os grupos escoteiros que fazem parte do 4º Distrito. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo escoteiro Olavo Bilac. Em julho de 2004, foi aposentado ao Conselho Escolar do Instituto de Educação Olavo Bilac pelo professor João Heitor Silva Macedo, a proposta de criação de um grupo escoteiro nas dependências da escola. A proposta foi avaliada e aprovada no Conselho. No mesmo mês, foi realizada uma palestra informativa aos pais e professores interessados no referido projeto e no último sábado do mês começaram as reuniões com os interessados na fundação do grupo escoteiro. Na primeira reunião, estiveram presentes pais, antigos alunos, professores e alunos da escola. A partir dessa reunião e sob coordenação do professor João Heitor, partiu-se para a organização do grupo, com a criação das primeiras patrulhas e da formação de uma diretoria do grupo. Após 2 meses de informação e formação de jovens, no dia 20 de setembro de 2004, foi feita a solenidade da fundação do 322 Grupo Escoteiro Olavo Bilac, que contou com as patrulhas Garra, Apache e Acaã, no ramo sênior, e Pantera, Urso, Lobo e Águia no ramo escoteiro, Raoni para o Sempre Alerta. No próximo programa, conheceremos mais um grupo do 4º Distrito. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, apresentamos iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas por jovens do movimento escoteiro. Hoje, apresentamos a boa ideia desenvolvida no Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, sobre a arrecadação de brinquedos. Gerry Oliveira nos conta os detalhes. A escoteira Ana Caroline Fracari Haltrive, em conjunto com membros da Tropa Fênix, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, desenvolveu o projeto de arrecadação de brinquedos. A boa ideia consistia em arrecadar brinquedos usados, que posteriormente seriam doados.
Porém, como muitos desses brinquedos estavam quebrados, sujos ou incompletos, a tropa se dividiu em partes. Uns limpavam, outros consertavam, costuravam e conferiam os jogos. Os jovens desenvolveram este projeto em cerca de 1 mês, com um único propósito: levar a felicidade às crianças. Ao final, o projeto foi um sucesso, tendo diversos brinquedos consertados e entregues na CACC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. O projeto foi desenvolvido como uma ação comunitária. Gerry Oliveira, para o Sempre Alerta. E você que nos ouve tem uma boa ideia escoteira para mostrar no programa? Mande para a página facebook.com/escoteirosSM. Vamos com mais uma trilha sonora de hoje, com Rock Gaúcho. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco tem destaques e curiosidades escoteiras. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Quer pedir uma música escoteira ou um rock gaúcho? Mande sua sugestão de música pela página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, conversamos sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro Curiosidades Escoteiras. Nesse quadro, vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros detalhes do dia a dia de um escoteiro. Hoje, vamos continuar com a história do escotismo no Brasil, entre os anos 1924 e 1947. Lúcio Antunes nos apresenta esta curiosidade. Em 1924, uma delegação da União dos Escoteiros do Brasil, recém-fundada, participa da Conferência Mundial dos Escoteiros e do Jamboree Mundial Escoteiro, realizado em Copenhague, na Dinamarca. Pouco mais tarde, em 1928, é publicado o Decreto 5.497, que reconhece a União dos Escoteiros do Brasil como instituição de utilidade pública e como dirigente do escotismo nacional. Em 1929, 60 associados participaram de mais um jamboree, desta vez na Inglaterra, em comemoração aos 18 anos de fundação do escotismo mundial. Em 1939, com a participação do presidente da República, acontece o Ajure Escoteiro Interestadual da Quinta da Boa Vista, com a participação de 4.000 escoteiros. Aos 8 de janeiro de 1941, faleceu Baden-Powell, fundador do escotismo. De 6 a 13 de março de 1945, aconteceu a primeira Assembleia Nacional Escoteira, que, pouco tempo depois, foi inaugurado, portanto, o Campo Escola Nacional de Itatiaia, no Parque Nacional de Itatiaia, onde aconteceu o primeiro curso básico para chefes escoteiros. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. No próximo programa, terá uma nova curiosidade. Notícias da semana. No quadro Notícias da Semana, vamos falar os principais acontecimentos regionais, nacionais ou mundiais. Assim, você pode ficar por dentro de tudo o que acontece nessa grande fraternidade mundial. Hoje, trouxemos 2 notícias de conquistas ótimas para os escoteiros do Brasil. A primeira é sobre a lei nacional que oficializou o Dia Nacional do Escotismo. Yolanda Reis nos conta. A Presidência da República promulgou no último dia 15 de janeiro a lei que oficializa o Dia Nacional do Escotismo, a ser celebrado anualmente no dia 23 de abril. O projeto de lei complementar, proposto pelo deputado federal Otávio Leite, PSDB Rio de Janeiro, que havia sido aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte em maio de 2007, foi assinado pelo presidente Michel Temer e registrado no Diário Oficial da União, passando a valer na mesma data. A partir da assinatura, o dia 23 de abril marca a celebração do Dia Nacional do Escotismo.
A data foi escolhida em alusão ao Dia Mundial do Escoteiro. E nas palavras do autor do projeto, o movimento escoteiro propaga altruísmo, lealdade, fraternidade, responsabilidade, respeito a si mesmo e disciplina perseverante, e por isso merece destaque na pauta nacional. Acesse escoteiros.org.br e confira o texto publicado no Diário Oficial da União. Yolanda Renz para o Sempre Alerta. Já a segunda notícia é sobre a seleção do projeto Escotismo Amazônico, como finalista da 11ª edição do prêmio Osiris Silva, de Empreendedorismo Sustentável. Micaela Bigolin nos traz os detalhes. Os escoteiros do Brasil são finalistas da 11ª edição do prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável. Com o projeto Escotismo Amazônico, a instituição foi selecionada para competir na segunda fase do prêmio, na categoria Empreendedorismo Social. Neste grupo, os projetos são avaliados conforme critérios que julgam soluções para problemas sociais, empoderamento de minorias, iniciativas empreendedoras com o intuito de avançar causas que impactem na vida do cidadão, atividades inovadoras e projetos para a cidadania e direitos humanos. Criado em 2013 com o objetivo de transformar a realidade e a sociedade de crianças, adolescentes e jovens da região amazônica, o escotismo amazônico atuou por 3 anos na região de fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil, inserindo os valores do programa e do método escoteiro na área do Alto Solimões. Situada a 1,2 mil quilômetros da capital Manaus, a região é marcada pela desigualdade e problemas como alcoolismo, tráfico de drogas, prostituição, entre outros. Após 3 anos de atuação do projeto, a região alcançou números como 12 unidades escoteiras locais criadas e mais de 1.000 novos associados em 8 cidades atendidas, além da capacitação de voluntários. Entre os grupos criados, 2 são formados por membros da etnia ticuna, a mais numerosa da Amazônia brasileira. O escotismo amazônico concorre na categoria Empreendedorismo Social e está entre os 12 projetos mais relevantes do prêmio Osiris Silva. A iniciativa da premiação é do Instituto Superior de Administração e Economia e do Grupo Paranaense de Comunicação, e reconhece os projetos de empreendedorismo e sustentabilidade que contribuem de forma impactante para o desenvolvimento social. Já na 11ª edição, a honraria leva o nome do engenheiro aeronáutico e cofundador da Embraer, Osiris Silva. Na próxima fase, os escoteiros do Brasil apresentarão o projeto para a comissão julgadora especializada no tema, que acontecerá no dia 25 de janeiro. A divulgação e premiação do resultado final ocorrerá em cerimônia no dia 7 de fevereiro. Micaela Ferraz para Sempre Alerta. Vamos para o intervalo, escutando o nosso rock gaúcho. Em seguida, o quadro Sempre Escoteiro. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta, eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresento o programa Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora as músicas de bandas que surgiram aqui no estado. Conhece o rock gaúcho? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirossm. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, nós conversamos com pessoas que não participam mais do movimento. Hoje, Luciana é quem nos conta sua vida escoteira. Meu nome é Luciana Keller Guarda, eu tenho 28 anos e eu fiz parte do movimento escoteiro durante 10 anos. Eu conheci o movimento escoteiro através do meu irmão, que ele foi escoteiro do Henrique Dias, e o meu sonho sempre foi ser escoteira, porém meu pai e a minha mãe eram meio receosos por causa que eu era pequena. Eu era menina e toda essa parte. Então, quando eu fiz 15 anos, abri um grupo de escoteiros na escola onde eu estudava e eu decidi fazer parte. No momento que eu entrei, meu pai e minha mãe entraram junto comigo. Minha mãe foi diretora-presidente, meu pai foi pai e auxiliar lá. Eu fiquei no grupo escoteiro Olavo Bilac dos meus 15 aos 16 anos. Com 16 anos eu fui pro grupo escoteiro Melvin Jones.
ao qual eu fui escoteira da Pátria. Com meus 18 anos eu fui pro grupo escoteiro Henrique Dias, ao qual eu fui pioneira, porque no grupo onde eu estava, na Melvin Jones, não tinha o clã formado. Então eu decidi ir pro Henrique Dias para poder participar desse ramo na qual a faixa etária eu estava. Eu fiquei no grupo escoteiro Henrique Dias, dos meus 18 aos 25 anos, ao qual eu fui pioneira e auxiliar no ramo sênior. De toda a minha trajetória dentro do escotismo, eu acho que o ramo onde eu mais me desenvolvi e que eu considero como um dos ramos que eu mais gostei foi o ramo pioneiro, que é dos 18 aos 21 anos, que é um ramo onde te prepara para a vida. É um ramo que te mostra exatamente como é ser gente grande, como tem aquele impacto de tu tá crescendo e tu ter responsabilidades, e ali dentro do ramo eles te mostram qual o melhor caminho, como tomar decisões, quais as melhores opções, e eu acho que isso eu levo para toda a minha vida, com certeza. Eu tive 2 momentos muito marcantes na minha vida escoteira, que foi quando eu recebi o meu escoteiro da Pátria, quando eu recebi minha insígnia de BP, dentro do ramo sênior e do ramo pioneiro, que foi 2 insígnias que eu lutei bastante para conseguir e que, de certa forma, eu acredito que foi uma superação pessoal e dentro do escotismo também, e que até hoje eu me orgulho, eu tenho certificados, tudo guardado, porque foi uma coisa que me marcou bastante dentro do movimento. O que me deixa mais feliz dentro do movimento escoteiro, de ter vivido o movimento escoteiro, foi que as pessoas que eu levo junto comigo até hoje, que são meus amigos, que com certeza vão ser para toda a vida, e que eu conquistei eles dentro do movimento escoteiro, que foi uma coisa que me ligou muito a pessoas que eu não tinha a menor ideia que existiam e menor ideia de ser tão diferente, que a gente se daria tão bem e que continua a amizade até hoje. O que eu levo até hoje dentro do meu dia a dia, que eu trouxe do movimento escoteiro, é a questão do caráter, da disciplina, de ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa focada no que eu quero, podendo ter traçado metas durante a minha vida e ter conquistado. E eu acho que tudo isso eu trouxe bem diretamente do escotismo. Eu deixo de mensagem para os ouvintes que conheçam o movimento escoteiro, não rotulem antes de conhecer, porque é uma coisa que torna as pessoas muito mais felizes e fazem com que elas cresçam, e não é como muitas pessoas acham, que a gente vende biscoito, balas e etc. Então o movimento escoteiro realmente é uma coisa que fascina as pessoas e que consegue conquistar qualquer um que conhece. Uma vez escoteira, sempre escoteira. Mais uma ótima história no nosso programa. Você também é antigo escoteiro? Mande uma mensagem na nossa página facebook.com/escoteirosSM. E chegamos ao fim do nosso programa Sempre Alerta, que contou mais uma vez com a colaboração dos jovens do movimento escoteiro em Santa Maria. Gostou do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Até o próximo programa, Sempre Alerta. Até lá, Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.